Amém. Então, essa palavra que eu vou ministrar hoje, eu acabei ministrando ela há uns 2, 3 cultos atrás, na parte da noite, e o pastor falou que era para mim pregar para a galera da manhã também. Se você estava naquele culto da noite, eu creio que Deus quer falar com você novamente numa porção dobrada em cima dessa palavra. E se talvez você não ouviu, falou, é só o filho do pastor, tem 20 anos de idade, eu sou apenas instrumento, é Deus querendo falar. Então agora abre o teu coração, abre a tua vida para o que Deus tem para falar com você nessa manhã. Amém? E o nome da palavra é O Processo é Necessário. Eu até peguei essa imagem, que é um exemplo de um processo. Na nossa vida, no mundo, a gente tem vários tipos de processo. Ali é um. O processo de crescimento de uma planta, de uma flor. Primeiro joga a semente, passa o processo de regar, de esperar, e depois começa o processo de crescer a planta, de crescer a flor. E tem outros processos que a gente tem exemplos. O processo de crescimento de nós mesmos, seres humanos. Começa um bebezinho pequenininho, depois vai crescendo, vai aprendendo a caminhar, vai aprendendo a fazer as próprias escolhas, vai aprendendo a se virar sozinho, são processos. Então, na nossa vida com Deus, não é diferente. A nossa vida com Deus também ela é cheia de processos. A nossa caminhada com Deus ela é um processo. E quando o pastor, há 2, 3 semanas atrás, me falou, filho, você vai pregar de noite e a mãe vai pregar de manhã. Eu pensei, eu já tinha pregado uma, duas vezes no culto, foi uma bênção, mas eu falei comigo mesmo, falei, Espírito Santo, eu quero que essa palavra, ela transforme a vida das pessoas. Ela realmente mude a mentalidade das pessoas. E por que eu escolhi esse tema e por que o Espírito Santo me fez falar sobre isso, sobre processo com você? Porque há muitos anos eu vou na igreja com meu pai, com a minha mãe, agora com eles pastores, e eu observo que muitas pessoas, elas vêm para a igreja, muitas vezes recebem uma cura, muitas vezes recebem uma bênção financeira, sei lá, algo que estava buscando, e abandonam a Deus, abandonam o Senhor. Muitas pessoas vêm, querem buscar a bênção, não encontram de um culto para o outro, abandonam a Deus. E eu me conformei com isso, eu me conformo com isso, com as pessoas que abandonam a Deus simplesmente porque não aconteceu, ou porque aconteceu já, beleza, Deus já me ajudou, um abraço. Não, são processos com Deus. São processos que você tem que viver com Deus. A nossa vida com Deus é um processo. Se você não recebeu a tua bênção até hoje, acalma, relaxa, acalma o coração. Você está vivendo um processo com Deus. A nossa vida com Deus é um processo. Para você viver grandes coisas lá na frente, você precisa passar por um processo. Então eu escrevi aqui, muitas pessoas conhecem o amor de Deus, mas não seguem o processo para viver uma vida com Deus. Muitos vêm na igreja, conhecem o amor de Deus, conhecem a alegria que a gente fala tanto, mas não seguem uma vida com Deus lá fora, a Deus, Deus. Então, o nosso processo é como um carro. O nosso processo é como um carro, para você pegar o que eu quero falar com você nessa manhã. O carro, para você atingir altas velocidades, você primeiro precisa passar pelas primeiras marchas. A marcha que vai tirar o carro do lugar. A marcha que vai ter que fazer a força para o carro sair do lugar. E na nossa vida não é diferente, o nosso processo com Deus não é diferente. Nós vamos atingir altas velocidades, vamos atingir grandes bênçãos na nossa vida. Mas primeiro a gente precisa passar pelo processo, às vezes, de fazer uma força, fazer algo a mais, de sofrer, às vezes, um pouquinho, para depois atingir altas velocidades. Mas você precisa continuar no processo e não abandonar, porque o processo é necessário. E nessa manhã, eu vou falar com você sobre a vida de José. José viveu um processo na vida dele, até ele se tornar governador do Egito. E a palavra diz em Gênesis 37, 3. Gênesis 37, 3 diz o seguinte: Ora, Israel, que era o pai de José, Jacó, amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. No versículo 5 ao 9, segue dizendo: José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. E ele diz: Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e o feixe de vocês ficou inclinado diante do meu. Outro sonho ele fala que o céu, a lua, a terra, tudo se dobrava diante dele. Então, o começo da vida de José, para você entender o que eu quero falar com você, foi bom. O pai amava ele,
era o filho mais amado do pai, deu a melhor roupa para José. José teve promessas através de sonhos, onde os irmãos iam se inclinar diante dele, os irmãos odiavam ele, e ele sonhou que os irmãos iam se inclinar diante dele, que céus e terra se dobrariam diante dele. Quando ele teve esse sonho, queria dizer que toda a terra ali do Egito se dobraria diante dele. Mas para que isso se cumprisse, para que essas promessas que Deus tinha para a vida dele se cumprisse, precisava acontecer um processo. Não ia acontecer nada na vida de José, ele ficando ali sendo amado pelo pai, cuidando das coisas do pai. Precisava acontecer um processo. Precisava acontecer algo para tirar ele de um patamar e colocar em outro. E a Bíblia fala que José teve esse sonho, esses dois sonhos dos irmãos se dobrando diante dele, e creu, simplesmente creu. Não olhou para onde ele estava e simplesmente creu. E o que eu quero dizer para você nessa manhã é que Deus também tem promessas para você. Deus também tem sonhos para a tua vida. Deus também tem bênçãos preparadas para você, amém? Mas você está disposto a viver o processo? Por que agora não ouvi um amém? Você está disposto a viver o processo para passar, para receber essas bênçãos? Agora sim, amém? José esteve disposto a viver o processo de Deus. E como eu falei para vocês, que o processo era como um carro. José apenas falou, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para viver esse processo na minha vida. O que for acontecer, que aconteça. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é fé durante o processo. A fé durante o processo, ela é importantíssima para que a gente, como eu falei, não seja aquele tipo de pessoa que abandona no meio do caminho a vida com Deus, ou simplesmente vem num culto, recebe alguém e se vai embora. A fé durante o processo é importantíssima. A Bíblia conta que José, certo dia, vai ajudar os irmãos. Os irmãos estão trabalhando e ele vai ajudar os irmãos. Os irmãos veem que José está vindo com aquela túnica linda, maravilhosa que o pai tinha dado para ele. E os irmãos falam, vamos matar ele. Vamos matar ele porque ele é o mais amado entre nós. Vamos matar ele. E um dos irmãos fala, não, a gente não pode ter o sangue do nosso próprio irmão nas nossas mãos. Vamos jogar naquela cisterna que tem ali e vamos ver o que vamos fazer com ele. E vamos ver o que vamos fazer. E eles veem os ismaelitas passando e vendem José como escravo. Naquele momento que eles jogam José na cisterna, a Bíblia conta que eles rasgam a roupa de José, aquela roupa linda que o pai tinha dado para ele, rasgam a roupa e depois mancham de sangue para fingir a morte dele para o pai, rasgam, jogam ele na cisterna e ele é vendido como escravo. Um cara que tinha tudo, agora não tem mais nada. Tinha os irmãos, tudo bem, que odiavam ele, mas tinha os irmãos, tinha a família, o pai amava ele, tinha a melhor roupa. Naquele momento ele perde tudo. Aí você me pede, Johnny, ele murmurou? Johnny, ele abandonou a fé dele em Deus? Johnny, ele desistiu no meio do caminho? Não. Ele manteve a fé durante o processo, porque ele tinha recebido promessas de Deus na vida dele. E ele não ia abandonar por nada aquilo. E ele não abandonou a Deus, porque ele sabia que o propósito de Deus estava se cumprindo. Não, talvez lá no subconsciente dele ele pensava, tá, o propósito de Deus está se cumprindo, mas que caminho é esse? Que caminho é esse? Mas mesmo assim ele não abandonou. Mesmo assim ele não desistiu. Ele manteve a sua fé durante o processo. E em Gênesis 39, do 2 ao 6, José é vendido como escravo para trabalhar na casa de Potifar, que é um dos comandantes ali do exército do faraó. E a Bíblia conta o seguinte em Gênesis 39, do 2 ao 6. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo em sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor o abençoou a casa do egípcio, por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Por que eu li essa passagem? José era escravo, estava passando por um momento difícil, mas a fé dele não foi abalada. A fé dele ele não abandonou. E mesmo passando por um momento difícil, aonde ele tocava, prosperava. Aonde ele tocava, acontecia algo diferente, que Potifar falou, meu filho, você é escravo, te dou tudo aqui para tu governar na minha casa, para tu fazer na minha casa, você vai ser o cara aqui dentro, só não a minha mulher. Só não a minha mulher. E José começa a fazer as coisas, e a Bíblia conta ali onde a gente leu. Tanto a casa como o campo,
As coisas de Potifar eram abençoadas por causa de José. Então, o que eu quero dizer através disso? Não importa se você está passando por uma fase do processo, onde você está que nem José, talvez tendo que fazer uma força a mais, um esforço a mais, mantenha a tua fé inabalável, porque aonde você tocar, vai prosperar. Aonde você tocar, vai acontecer milagres. Aonde você tocar, vão acontecer coisas inimagináveis. Então, José não abalou a sua fé. Mesmo ele sendo escravo, ele sabia que Deus estava com ele, Deus não ia deixar ele, as promessas iam se cumprir. Então, não importa a situação que você se encontra dentro do processo. Mantenha a tua fé inabalável. Deus vai estar contigo e nada vai acontecer para você, a não ser bênçãos. Um exemplo que eu posso dar daqui, que eu até dei naquele culto que eu fiz aqui, foi o exemplo nosso aqui na igreja. O pastor e a pastora, eu como filho, nós chegamos aqui na igreja, a igreja estava destruída tanto fisicamente como espiritualmente. Vou falar do fisicamente, onde a gente podia ver com nossos olhos humanos. Se nós olhássemos e para cada coisinha que tinha para fazer, com a nossa visão humana, nós íamos desistir. Mas nós sabíamos que fazia parte do processo isso. Fazia parte do processo fazer a reconstrução da igreja. Fazer a reconstrução do que havia sido quebrado, enfim, de tudo. E a gente não olhou para nada, manteve a nossa fé inabalável. E aonde o pastor e a pastora tocaram, tá aí. Então, esse é um exemplo que vocês têm aqui. E podemos ter mais testemunhos, mais exemplos através da tua vida. Mas mantenha a tua fé inabalável. Mantenha a tua fé em Deus durante o processo que Ele tem na tua vida. E nada vai acontecer. A Bíblia segue a história de José. Então, José tinha sido vendido como escravo. Mas deu um up na vida dele. Deu uma subida na vida dele. Ele estava na casa do Potifar. Estava tudo dando certo. Onde ele tocava, prosperava. Estava tudo certo. De repente, a bendita da mulher de Potifar atenta a ele 1, 2, 3. A Bíblia diz que uma dessas vezes que ela tenta, ela fica com a roupa de José nas mãos, quando José foge, e ela começa a gritar e culpa José de ter deitado com ela, de ter ido na cama com ela. Potifar fica irado e manda José para a prisão. Meu Deus, José está vindo bem, de repente, e aí? A fé de José foi abalada? Não. Se manteve de novo constante. E é o segundo ponto que eu quero falar com vocês. Ser luz durante o processo. Vocês já vão entender o que é ser luz durante o processo. Gênesis 39, 21 ao 23. Então José está lá, preso. Aconteceu dele ser preso de novo, mas a Bíblia fala que em nenhum momento ele murmurou, nenhum momento ele questionou a Deus, nenhum momento ele falou, Senhor, e aquele sonho que eu tive, que meus irmãos iam se dobrar perante a mim, agora eu sou um presidiário. Não, em nenhum momento José fez isso. E a Bíblia conta em Gênesis 31, do 21 ao 23, o seguinte. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, José entra na prisão e é luz lá dentro. Ele não murmura, ele não fala, o que eu estou fazendo aqui? Ele apenas confia em Deus. Ele começa a ser luz dentro da prisão. E o carcereiro confia as chaves de todos os presos, de todo mundo, para outro presidiário. Eu acho que aconteceu isso só uma vez na história, e foi com José. Só aconteceu uma vez. Qual carcereiro hoje vai dar as chaves para outro cuidar dos presos? Mas por que aconteceu isso? Porque José foi luz. José dentro da prisão foi luz. Ele podia chegar lá para os presos e falar, cara, eu tinha tudo, hoje não tenho nada. Quando eu achei que eu estava bem dentro da casa do meu Senhor, agora eu estou aqui. Armaram contra mim, eu estou aqui. Mas não, eu creio que José fazia de tudo lá dentro, falava de Deus, ministrava a palavra, até que o carcereiro achou favor perante ele. Então, o que eu quero dizer para você é que quando você é luz, as pessoas confiam para você coisas que você nunca imaginou. Coisas que você nunca imaginou. Quando é que José imaginava que ia cuidar dos presos, dos companheiros? Nunca. Então, se você ser luz durante o processo, não murmurar, caminhar com Deus, não olhar para a situação que você está passando, focar em Jesus, você vai viver
Você vai viver coisas que você nunca imaginou. As pessoas vão confiar coisas a você que você nunca imaginou. Deus vai abrir portas para você que você nunca imaginou. Mas você precisa manter a tua fé inabalável e ser luz durante o processo. E a Bíblia segue dizendo a história de José, que ele está lá na prisão, sendo como um carcereiro, preso carcereiro. E aconteceu uns BOs com o padeiro e o copeiro do faraó. E eles acabam sendo presos ali com José. E o padeiro e o carcereiro têm um sonho. Uma certa noite eles têm um sonho. E eles começam a falar do sonho na prisão, começam a falar do sonho. E José revela o sonho deles. Revela o sonho tanto do copeiro, tanto do padeiro. E eu dei risada lendo essa palavra, que o padeiro, José, conta para ele que o seguinte sonho, a revelação do sonho. Seguinte, meu parceiro padeiro, você vai ser readmitido ao teu cargo, você vai ser readmitido a ser padeiro do faraó, só que quando você chegar lá, ele vai te matar. Ele vai te colocar numa guilhotina e vai cortar a tua cabeça. A Bíblia não conta, mas imagina a cara desse padeiro, cara. Imagina a cara que o padeiro fez quando José contou. Mas eu creio que quando o padeiro ouviu isso, José teve a oportunidade de apresentar Deus para ele. Eu creio nisso. E o sonho do copeiro, que era o copeiro, ia ser readmitido ao cargo também, mas esse não seria morto. Ele ia entregar a taça novamente para Faraó, ia ser aquele que ia entregar a taça ao Faraó. E José fala o seguinte para o copeiro: quando você for entregar a taça ao Faraó novamente, lembre de mim. Lembre de mim, fale para o Faraó que tem alguém na prisão que está aqui injustamente e que revelou o teu sonho, que aconteceu o teu sonho e que o padeiro morreu, que falou que o padeiro ia morrer e morreu. Fale para o Faraó, fale de mim para o Faraó. Passam uns dias e acontece isso. Acontece do padeiro ser morto e acontece do copeiro ir até o faraó e entregar a taça novamente a ele. Só que aqui tem um detalhe. O copeiro esquece de José. O copeiro esquece de falar para o faraó que José tinha revelado o sonho. E aqui está um ponto importantíssimo que eu quero que você pegue, se você está anotando, anote. Mas é algo que Deus tocou muito forte no meu coração, que eu fiquei tipo, meu Deus. Que é o seguinte: passam-se uma semana, o copeiro não lembra de José. Passam-se 2 meses, o copeiro não lembra de José. Passa-se 1 ano e nada. E ainda assim José não murmurando, José confiando. Passam-se 2 anos. O faraó tem um sonho. Ninguém revela. Os magos ali na época não revelam. O faraó fica maluco. Aí o copeiro lembra de José. E aqui está o ponto importante que eu quero falar com vocês. Quanto tempo você aguenta no processo? Quanto tempo você permanece na promessa que Deus tem para a tua vida? Quanto tempo você permanece naquilo que Deus tem preparado para ti? Porque José falou para o copeiro, vai lá e fala de mim. E passa 1 dia, passa 2 dias, passa 3 dias, passa 1 mês. E nada do tal copeiro chamar José. Mas a Bíblia fala que José não murmurou, que José não chorou, que José falou, meu Deus, aquele copeiro foi esquecer de mim. Não, José permaneceu o tempo que fosse necessário no processo dele, para que, passados 2 anos, o faraó chamasse ele para revelar o sonho que ele tinha tido. Então, quanto tempo você aguenta no processo? Quanto tempo você já aguentou num processo que Deus colocou na tua vida? Quanto tempo você aguentou numa vida com Deus, seguindo a Jesus? Quanto tempo? Quanto tempo você está disposto a viver uma vida com Deus? Eu estou disposto a viver sempre. A sempre uma vida com Deus, deixando tudo de lado, focando em Jesus, como eu falei, nada me abalando e seguindo até o alvo. Mas como eu falei, há pessoas que às vezes acham que o processo não é necessário. Há pessoas às vezes que o processo não precisa de processo, é vir na igreja e vou receber. Não, existe um processo, uma caminhada com Deus, uma vida de fé inabalável, uma vida de ser luz. Então mantenha a tua fé inabalável, seja a luz. Não olhe para o teu tempo, permaneça no tempo que Deus tem para a tua vida. E vai chegar o tempo de você ser recompensado. Amém? E é o nosso terceiro ponto, a recompensa após o processo. Então José é chamado pelo faraó para revelar o sonho dele. E a Bíblia conta que José faz a barba, se ajeita tudo e vai até o faraó. E quando faz a barba, imagina quanto tempo José não estava ali na prisão. Imagina quanto tempo ele não teve o cuidado ali com a barba, como ele estava ali na prisão. E José se ajeita e vai até o faraó, revela o sonho para o faraó. Não vou falar aqui o sonho inteiro para não me prolongar, mas ele revela o sonho para o faraó.
e em Gênesis 41, do 37 ao 44. Gênesis 41, do 37 ao 44. Um cara que estava preso, um cara que era escravo, um cara que tinha sido julgado por algo que ele não fez, ouve as seguintes palavras do faraó. O cara que estava preso. O conselho, a revelação do sonho agradou o faraó e a todos os seus oficiais. Então o faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem de quem está o Espírito de Deus? Depois disso, o faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. O cara que estava preso. Você será administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a tua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. O cara que estava preso, toda a terra do Egito. Então o Faraó tirou o seu anel sinete da mão e pôs no dedo de José. Devia ser um anel podrinho, um anel podre, o anel do Faraó. Pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. José recebe de volta a roupa que havia perdido. E o fez subir na segunda carruagem e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo deu-lhes autoridade sobre toda a terra do Egito. Aplauda ao Senhor. Aqui se cumpriu a promessa de Deus na vida de José. Aqui se cumpriu que céus e terras se dobrariam diante de José, se inclinariam perante ele. Depois, na sequência, os irmãos passam aquele período de fome no Egito. José, que era um grande administrador, um grande governador ali do Egito, tinha comida guardada, e os irmãos vão até ele, sem saber quem ele era, e se prostram diante de José. Se cumpre novamente a promessa que havia sido feita lá atrás. Lá atrás quando, Johnny? Quando ele tinha 17 anos. Sabe quantos anos José tinha quando ele se apresentou ao faraó? 30. Sabe quanto tempo durou o processo dele? 13 anos. E eu te pergunto de novo, quanto tempo você aguenta no processo? José esperou em Deus 13 anos para que se cumprisse a promessa de Deus na vida dele, para se cumprisse o que Deus tinha para a vida dele. José recebe de volta uma roupa até muito melhor do que ele tinha sido feito pelo pai. Recebe de volta a roupa, recebe o anel que, meu Deus, devia ser o bolo do anel. E recebe a toda a terra do Egito para ser governador. Alguém que estava preso, alguém que tinha sido abandonado pelos irmãos, alguém que tinha sido julgado injustamente. Então, eu pergunto para vocês nessa manhã, para José, valeu a pena ou não seguir o processo? Valeu a pena ou não passar pelo processo? Valeu muito a pena. Valeu muito a pena, por exemplo, o meu exemplo, ter largado o meu sonho de ser um jogador, jogava futsal, jogava muito, jogava futsal, não, jogava, já estava quase no profissional, mas Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma promessa, assim como deu para José. Mas não acho que no começo, como a pastora falou, tinha uma rede de jovens quase lotada. A gente chegou a fazer rede de jovens em 3, eu e mais 2. Jovens sentados que nem uma célula. Eu larguei o meu sonho, não olhando para nada, não olhando para as circunstâncias. Passei por esse processo de poucos jovens. E ainda a gente tem poucos jovens. Eu digo que o nosso processo é que nem um carro, né? A rede de jovens está na 3ª marcha. Nós vamos chegar a altas velocidades. Amém, jovens? Amém, igreja? Amém? Então, e eu digo hoje também, assim como José pode ter falado que valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena ter deixado o que eu achava que era para mim, para seguir o que Deus tinha para mim. Valeu a pena. E é assim que eu quero que, em nome de Jesus, você mude a tua mentalidade, mude o teu coração e comece a passar pelos processos de Deus na tua vida. Comece a passar por processos que às vezes você vai ter que deixar coisas, Deus vai tirar coisas na tua vida. Vai ser difícil, você vai ter que fazer uma força a mais, mas que vai chegar a hora de você ser recompensado. Vai chegar a hora de você alcançar grandes velocidades. Vai chegar a hora de você apenas desfrutar de tudo esse processo que você passou. E os processos na nossa vida vai ser para sempre, gente. Você vai passar por um processo aqui, vai alcançar aquela bênção, aquela promessa. Você alcançou? Cara, Deus é teu pai, Ele quer mais para você. Você vai passar por outro processo para alcançar outra bênção. Vai ser assim a vida inteira, mas você precisa estar disposto a passar pelo processo. Você precisa estar disposto a seguir uma vida com Jesus como nunca você seguiu. E como eu falo para os jovens, às vezes os jovens não vêm na igreja porque acham,
algo complicado, tem que sentar na cadeirinha, ser aquele cara todo certinho, não sei o que lá. Não tem matemática ou equação difícil. É algo simples. Diga, Senhor, eis-me aqui, quero te seguir. Estou aqui para o teu processo, foco em Jesus. Aí, a tua evolução, o teu caminhar com Deus, vai acontecendo devagar. É o processo, gente. Mas você precisa, como a gente falou nessa manhã, manter a tua fé inabalável. Ser luz durante o processo. Não ser aquela pessoa ranzinza porque está passando por coisa difícil, não olha para as pessoas, dá chute em todo mundo. Ser luz. Ser luz independente do que está passando. E você será recompensado. Amém? Então aplauda o Senhor.